Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos lá nos itens 1 e 2. O que devemos entender por pobre de espírito? No item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus, no capítulo 5, versículo 3. Então, o que devemos entender por pobre de espíritos? São aqueles que, aspirando à perfeição e comparando o pequenino degrau de adiantamento a que chegaram com o ideal a ser atingido, reconhecem o quanto ainda são carentes de progresso espiritual. Os pobres de espírito não são os fracos de inteligência, mas os humildes. E por reino dos céus, o que devemos entender? É um estado de felicidade plena, de doce paz e deleitosa alegria espiritual. O reino de Deus não é necessariamente um lugar especial, mas principalmente um estado de espírito. Por que são bem-aventurados os pobres de espírito? Porque a noção que têm de suas fraquezas e mazelas os faz lutar por aquilo que lhes falta. Esse redobrar de esforço leva-os realmente a conseguir maior progresso espiritual. Não tendo o orgulho a turvar-lhes a visão, percebem melhor suas carências e possibilidades. No item 2. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espíritos, como tem zombado de muitas outras que não compreende. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Baldos quer dizer necessitados. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios, da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos. A ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possui para medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreende. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Então, por que os homens orgulhosos e vaidosos de sua inteligência não conseguem se elevar até Deus? Porque, em função do alto conceito que faz de si próprios, consideram as coisas divinas indignas de lhe merecerem atenção. Os orgulhosos tomam a inteligência que possui como medida da inteligência universal.
Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espíritos de saber em tão grande cópia que não pode crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçosos lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Porque o homem de saber se recusa a admitir o mundo invisível? Porque o seu orgulho não o deixa reconhecer a existência de algo que esteja acima do seu entendimento. O homem de saber se recusa a aceitar o mundo invisível e uma potência extra-humana. É no mundo invisível que os olhos se lhe abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada neste reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Serão a ignorância e a baixa condição de vida material que nos conduzem ao reino dos céus? Não necessariamente, pois o que na verdade nos conduz a ele é a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus a criatura e o orgulho entre os vícios que dele a afastam. A ignorância e a baixa condição de vida material não excluem a vaidade e o orgulho. Conclusão: somente os pobres de espíritos, isto é, aos humildes, estão abertas as portas do reino dos céus, pois que esses possuem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Encerramos aqui uma parte do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilia-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.